Senhor. Então, hoje nós vamos continuar no livro de Gênesis e eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 25, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, ou uma auxiliadora em outras traduções, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair em sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E a da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, nesses versículos, o Senhor me chama a atenção em alguns detalhes. Primeiro, quando ele fala que ele faria da mulher uma adjuntora para estar como? Diante dele, ou seja, junto com ele. Porque muito se teve uma questão de aversão sobre a questão da mulher ser auxiliadora, mas estar submissa ao seu esposo. A submissão sempre foi vista como algo pejorativo, como algo ruim. Só que, na verdade, o termo auxiliadora, adjuntora, ou que a mulher tem que estar submissa ao seu marido, ela quer dizer que ela tem que estar junto, auxiliando, dando soluções para os problemas, junto com ele, solucionando, resolvendo questões do seu cotidiano. Não que a mulher ela esteja em termo abaixo do homem e o homem em um grau mais elevado, mas não, eles estão ali para se ajudarem, para se complementarem. Outra questão que me chama muita atenção é a questão que Deus ele traz Adão, mostra todos os animais que Deus havia criado e diz para Adão dar um nome para eles. E ali a gente vê Adão dando nome para os animais, participando de Deus ali junto na criação. Só que a gente vê depois Deus dizendo e vendo que ali não tinha alguém que fosse uma adjuntora, que fosse uma auxiliadora, que fosse alguém idônea para o homem. E aí vem uma questão muito interessante quando a gente vê a questão de que sexo, por exemplo, relação sexual com animais é pecado. Por quê? Porque ali Deus estava mostrando os animais e ele não disse para Adão, vai lá Adão, mantém relação lá com a vaca, com a égua. Não, por quê? Porque não era alguém idôneo, ou seja, não era alguém compatível, não era alguém da vontade do Senhor. Então, relação sexual de homem, ser humano com animais é pecado. Outra questão que me chama muita atenção é quando Deus ele traz a mulher, né? Ele toma do lado uma costela do homem e a palavra diz o quê? Que ele cerra, ou seja, que ele fecha. Ele coloca o homem em sono profundo, tira uma costela do homem, depois fecha o lugar de onde havia tirado a costela e forma e cria a mulher. E então ele entrega essa mulher ao homem. E aí quando Adão vê, essas são as palavras de Adão. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, era alguém compatível, alguém idônea para ser adjuntora, auxiliadora de Adão. Outra questão também muito interessante é quando a gente vê Deus falando, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, isso no versículo 24, e serão ambos uma só carne, como se Deus ali estivesse realizando o primeiro casamento bíblico. Ou seja, Deus também manifestando a sua vontade, que não era para o homem e a mulher se relacionar
sem ter tido uma união, sem ter tido ali um casamento. Para quê? Para que não vivesse em pecado, pecado da fornicação. Então ali Deus ele leva a mulher até o homem, mas ele realiza um casamento, uma união. E aí eles ficam juntos. Essas são as palavras, ou seja, quando o homem e a mulher deixam o seu pai e a sua mãe, o que? Para se dar-se em matrimônio, para se apegar, ou seja, para construir um amor, construir um relacionamento juntos. E depois, quando diz no finalzinho que ambos serão uma só carne, quer dizer o quê? Comunhão, intimidade. Amém? E outra coisa no final, que também a gente vai ver mais à frente, é que ambos eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Por quê? Porque ali o homem e a mulher eles eram o quê? Inocentes. Não havia a malícia, que só veio depois com o pecado. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Espero que essa palavra venha edificar e esclarecer o seu pensamento. Amém?